Oi, Segnandes! Estou aqui com o Dr. Igor Vieira, como prometido, para a gente bater um papo sobre o jejum intermitente. Eu entrei nessa onda aí no Instagram, mas arriscando, sem muito aprofundar. E agora ele vai aqui tirar as dúvidas que vocês mandaram no Instagram. Igor, dá um oi para os Segnandes. Oi, Segnandes! Boa noite! Eu sou o Igor, sou médico. Eu fiz nutrologia, que é uma especialidade médica. Fiz medicina esportiva, trabalho nessa área já há algum tempo. E fiquei sabendo que a Marina estava encarando essa aventura aí do jejum intermitente. Falei com ela, a Marina é minha amiga, né, de longa data. E a gente resolveu bater esse papo aqui hoje. Então, antes de começar as perguntinhas, me fala o que é o jejum intermitente? Bom, o jejum é um modelo de dieta, um modelo de vida, talvez, em que a pessoa intercala tempos de um jejum um pouco mais prolongado do que o habitual e tempos em que ela vai se alimentar. Ela tem uma janela de alimentação um pouco mais curta. Então, o modelo mais praticado hoje envolve refeições com intervalos menores e várias refeições ao dia. Já o jejum, ele é um modelo em que a pessoa come menos vezes ao dia e passa um período maior sem se alimentar. Então, a primeira pergunta dos meus Segnandes: você faz jejum intermitente? Eu pratico jejum intermitente. Eu pratico um modelo que é um pouco diferente do que muitas vezes é divulgado ou é falado. Na verdade, o meu modelo de jejum envolve tirar uma das refeições do dia. Então, eu tenho de praxe 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, mas dificilmente eu faço as 3, geralmente faço 2. Às vezes eu faço o café da manhã e o jantar, às vezes eu faço o café da manhã e o almoço e não faço jantar. Então essa é uma forma, esse é um modelo, é uma prática de jejum intermitente. Vamos para a segunda pergunta. Você prefere o jejum intermitente ou a dieta tradicional de 3 em 3 horas? Acho que essa é a tradicional, né? É a tradicional que vem sendo prescrita, né, na maioria das vezes, pelos nutricionistas e tal. Eu acho que a questão não é tanto essa de preferir. Para mim, eu prefiro o jejum. Eu já experimentei também a dieta de 3 em 3 horas, para mim foi um pouco desconfortável. Você tem que ter uma programação muito maior em torno da alimentação, você tem que estocar alimentos, carregar alimentos, nem sempre você está com o alimento certo disponível. E isso, no meu caso, gerou um pouco de estresse, um pouco de incômodo, e muitas vezes eu apelava para alimentos que não eram tão bons para cumprir essa história de comer de 3 em 3 horas, e com jejum isso, de uma certa maneira, foi resolvido. Mas eu estou falando para mim. Para as pessoas no geral, isso tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado se a pessoa está apta, se ela vai se adaptar melhor ao jejum, enfim, são várias questões. Algumas delas a gente vai discutir aqui hoje, mas que tem que ser avaliado de diversas formas e tal. Então, para mim, eu prefiro jejum, mas para os meus pacientes, eu tenho que estudar todo o quadro clínico para ver se encaixa melhor o jejum, ou 3 em 3 horas, ou outros modelos de alimentação que tem por aí. Para mim ainda é uma rotina muito nova, mas eu já me senti muito adaptada a essa... Porque os meus Segnandes sabem, eu sou negativa na cozinha, tudo que eu pego pra fazer é muito ruim. Tá na hora de melhorar isso, hein? Então eu ficava muito escrava daquela coisa, 3 em 3 horas, tem que comer, ai que saco, tem que comer, o que eu vou comer? Aí acabava que não era uma coisa tão boa. Problema, né? E o do jejum foi legal porque, tipo assim, eu planejo o que eu vou comer. Então, quando eu vou comer com vontade. Sim. E é saudável e eu tô achando lindo. E na verdade, assim, você também acaba tendo uma facilidade maior em planejar porque são menos refeições ao dia. Sim. Então, é mais fácil, né? Facilita. Sim. Então, vamos lá para a terceira perguntinha. Como fazer o jejum mantendo uma alimentação saudável sem perder as vitaminas e tudo mais que não pode perder? Tá. A primeira coisa é você saber o quanto de vitaminas você precisa, quais vitaminas você mais precisa, e para isso precisa de uma orientação médica, de uma investigação metabólica, de alguns exames, de uma consulta com o médico, com o nutricionista, para descobrir quais vitaminas você precisa. Estabelecido isso, é só você monitorar se as suas refeições, ou um profissional monitorar isso para você, tem aquelas vitaminas. Então, se a sua janela de alimentação é uma janela de 8 horas, por exemplo,
Você tem metas nutricionais de vitaminas, não só vitaminas, né? Minerais, proteínas, e essas metas têm que ser estabelecidas e você tem que bater essas metas naquela refeição que você faz. Então, como não perder vitaminas? Comendo o que é preciso comer naquelas poucas refeições que você faz no dia, batendo essas metas, nem que seja em 1 ou 2 ou 3 refeições no dia. Eu senti essa necessidade de estar procurando alguém para me acompanhar, porque eu comecei de uma forma meio errada, que você já puxou minha orelha, mas graças a Deus não deu tão errado assim, tipo, não me senti mal, foi bem e tal, mas a minha preocupação é essa, se eu estou alimentando bem na hora que eu estou alimentando. Sim, na verdade, sim, sendo mais objetivo um pouco, talvez se você priorizar os bons alimentos de verdade, comida de verdade, né? Arroz, feijão, carne, ovos, frutas, legumes, verduras, a chance de você bater essas metas ela aumenta muito, porque esses alimentos são ricos em nutrientes. Se você priorizar alimentos processados, industrializados, seja no jejum, seja nos 3 horas, certamente você está perdendo a oportunidade de bater essas metas e não tendo, enfim, uma alimentação saudável. Agora a 4ª pergunta. Meus seguidores mandaram bastante perguntas, viu? Se prepare. Malhar em jejum é bom? Depende. Na verdade, essa vai ser uma palavra que eu vou falar muito aqui hoje, porque depende da pessoa, do quadro de saúde daquela pessoa, do quanto aquela pessoa é treinada, de qual a experiência, do histórico de atividade física que ela tem, do histórico alimentar dela, se existe alguma doença ali de base, né, alguma comorbidade. No meu caso, eu gosto muito de malhar jejum. Na hora do exercício, é bom que o sangue esteja ou no seu músculo ou no seu cérebro. Ele não pode estar ali no intestino, no estômago, preocupado em fazer uma função digestória, porque é a hora do exercício. Então, olhando por esse lado, malhar em jejum é bom. Agora, se todo mundo pode ou deve malhar em jejum, isso tem que ser investigado. Às vezes a pessoa não suporta um tempo maior sem comer, existe um quadro metabólico ali, no qual a pessoa pode fazer uma hipoglicemia ou alguma outra condição que vai atrapalhar o rendimento no treino, ou que de fato vai fazer até mal para a pessoa. Então tem que ser investigado. Se a pessoa estiver bonitinha, saudável, estável e cumprindo essas metas nutricionais que a gente falou, eu acho que é uma boa técnica sim malhar em jejum. Já tentei algumas vezes, não senti mal não. Se sentiu bem? Puxaram minha orelha por ser um treino muito intenso, muito pesado, mas foi tranquilo. Não, se você estiver bem alimentada, não tem por que se preocupar com refeição pré-treino, não. Eu costumo me preocupar um pouco mais com a refeição pós-treino. Alguns estudos mostram que quando a pessoa treina em jejum e ela passa até um período um pouco maior depois do treino sem comer, existe uma queima maior de gordura. Só que isso é uma condição a curto prazo, porque pode ser que ela perca massa magra também. E essa perda de massa magra, posteriormente, vai diminuir a taxa metabólica, né, que é a quantidade de calorias que a pessoa gasta no dia, e, enfim, pode não ser tão interessante, ou às vezes atrapalhar o rendimento, a pessoa poderia render um pouco mais. Na verdade, isso tem que ser muito bem avaliado. No meu caso, eu estou super bem adaptado, prefiro. Hoje eu joguei 90 minutos de futebol hoje de manhã em jejum. E é isso. Mais uma pergunta. Todo mundo pode fazer jejum? Porque duas pessoas me perguntaram se quem tem diabetes pode fazer e quem tem hipoglicemia também. Tá. Boa pergunta. Na verdade, nem todo mundo pode fazer jejum. Por exemplo, alguns transtornos alimentares, transtornos mais voltados para a parte da psiquiatria, né? Anorexia, bulimia, alguns quadros um pouco mais graves de compulsão, não combinam muito com o jejum intermitente. O jejum ele pode agravar um pouco esses quadros. Eu acho que são quadros que não envolvem só alimentação, são quadros patológicos mesmo, que têm que ser tratados, e depois de tratados, a gente pode até pensar em algum modelo de alimentação que pode até ser o jejum, mas enquanto há uma instabilidade nesse sentido, uma pessoa anorexa ou uma pessoa compulsiva muito grave, ou uma pessoa com bulimia, eu acho que não combina muito com o jejum.
Já essa questão que você falou do quadro metabólico, da diabetes, e hipoglicemia, né? Eu acho que primeiro tem que entender o porquê dessa hipoglicemia, se está relacionada a uma hiperinsulinemia, né? Que quando a insulina está muito alta, algumas pessoas apresentam esse quadro e de fato tem uma hipoglicemia diversas vezes ao dia, tem uma questão de o açúcar no sangue baixar muito. Então, eu acho que primeiro tem que entender esse quadro, por que aquela pessoa está apresentando essa hipoglicemia, se é oriunda de algum remédio que ela está tomando. A pessoa, quando é diabética, por exemplo, ela toma remédios hipoglicemiantes, remédios que fazem com que a glicemia baixe muito. E se há uma dosagem excessiva de algum remédio desse, primeiro tem que ser corrigido o quadro de hipoglicemia, estabilizado o quadro de diabetes, e depois sim, pode ser praticado jejum. Não dá para entrar de uma vez tendo esses quadros em curso. Entendi. Nessa pergunta teve uma menina que me perguntou, pedindo até explicação sobre a compulsão alimentar. Ela colocou, explique sobre a compulsão alimentar, ansiedade e reganho de peso após o jejum. Acho que então é isso que você falou, né? Na verdade, eu não acho que uma pessoa que tenha compulsão, ela possa entrar diretamente no jejum. Eu acho primeiro que isso tem que ser tratado. Esse tratamento às vezes envolve medicação, envolve um acompanhamento de uma equipe de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, nutrólogo. Eu acho que é uma coisa muito simplista. Tem compulsão, vai fazer jejum? Não é bem assim. E eu acho que é isso, né? Acho que primeiro, quando existe uma doença de base, quando a gente fala em compulsão, a gente está falando de uma doença. Não é a compulsão não é aquela pessoa que vai ali com uma barra de chocolate, não tem compulsão por doce, não é isso. Compulsão, existe um exagero muito grande em cima de uma refeição, um arrependimento muito grande pós-refeição, a pessoa começa a apresentar um quadro psiquiátrico mesmo, então isso tem que ser estabilizado para depois a pessoa pensar numa estratégia alimentar com o jejum. Entendi. Essa questão da ansiedade, eu nunca sei falar. Não, eu ia falar assim, você falou sobre o reganho, né? Ganho ou perda de peso envolve balanço calórico. Se a pessoa come mais do que ela gasta, mais do que ela deveria, independente de estar fazendo jejum ou não, ela vai ganhar peso. Se ela come menos, independente de jejum ou 3 horas, ela vai perder peso. Então, reganho de peso pós-jejum intermitente depende do balanço calórico. Se a pessoa está comendo demais ou comendo de menos. Teoricamente, no geral, se a pessoa estiver estabilizada, o jejum promove uma saciedade um pouco maior. A pessoa, por exemplo, você que começou a praticar o jejum, eu pratico também. Eu como bem menos do que eu comia quando eu comia de 3 horas. E eu descobri que eu vivo muito bem comendo menos. Então o jejum ele tem essa capacidade de fazer a pessoa descobrir isso. Mas não é para todo mundo. Quando existe um quadro, enfim, que a gente já falou, isso não é legal. Mas o reganho vai depender disso. Ansiedade. Quando eu comia de 3 horas, eu ficava super ansioso com a minha próxima refeição. E se eu não tivesse preparado para aquela próxima refeição, a minha ansiedade ficava ainda maior. Então, o comer de 3 horas me deixava ansioso em relação à comida. Já o jejum não. O jejum eu sei que eu vou ter uma oportunidade de comer no dia e eu vou comer bem. Então, eu acho que pode ajudar nesse ponto. Mas, enfim, cada caso é um caso. Essa questão da ansiedade, eu não me considerava uma pessoa ansiosa, apesar da minha família inteira ser muito ansiosa. Quando eu fazia século, cara, eu sou ansioso também, isso é complicado. Mas quando eu fazia de 3 em 3 horas, eu não percebia ansiedade, não. Acho que eu percebi mais desespero mesmo, Sim. Não sabia fazer nada na cozinha. Mas a primeira semana... Não, já tá na hora, né? Passando. Mas na minha primeira semana de jejum, o pessoal me acompanhou. Nos 3 primeiros, assim, eu ficava muito ansiosa, mas eu acho que eu ficava muito ansiosa porque eu sou muito do desafio. Sim. Então eu ficava naquela coisa. Tava batendo a hora, deu 12 horas, vou continuar. Mas aí passou, eu consegui me adaptar, já vai fazer mais ou menos um mês, eu acho que eu tô fazendo o jejum intermitente, né, Segnantes? Não sei, tô perdida. Mas já consegui fazer 24 horas de jejum. Um dia. E se sentiu bem com isso? Sim. Assustei porque eu fui comer porque deu a hora. Sim. E eu falei, não, passou 24 horas, eu tenho que comer. Mas não tava com fome. Legal. Você tem um bom histórico, assim, de exercício,
de alimentação, sempre manteve uma composição corporal boa, é saudável. Então a chance de você se adaptar ao jejum é muito maior do que a média. Uhum. A gente tem que entender que, no geral, a gente tem uma população que está passando por um problema metabólico, né? A gente tem um índice de sobrepeso muito grande hoje, e geralmente sobrepeso, obesidade está envolvido com distúrbios metabólicos e nem todo mundo pode se adaptar tão bem quanto você. Por isso é importante o acompanhamento médico, a orientação médica, você entender o seu quadro para depois encarar um desafio como esse. Porque, poxa, é coisa séria, é saúde, né, cara? Tem que levar a sério. Quando que ele ajuda no emagrecimento? Quando o jejum ajuda no emagrecimento? Quando existe um balanço calórico negativo. Se a pessoa faz jejum e no período que ela come, na janela de alimentação, ela come dentro de um balanço calórico negativo, o que é balanço calórico? Todo mundo tem uma taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que ela gasta no dia. Você tem uma que depende da sua idade, do seu sexo, da sua altura, da quantidade de massa muscular que você tem, e aí isso, a partir de um cálculo, é estabelecida a sua taxa metabólica. É o seu gasto calórico diário. Quando o seu gasto calórico é maior do que o seu consumo, você vai emagrecer, certo? Se a pessoa faz jejum e mantém um balanço calórico negativo, mantém o gasto maior do que o consumo, ela vai emagrecer. O jejum, ele ajuda a esse balanço calórico negativo. Como a pessoa tem menos refeições ao dia, ela tem um período maior de jejum, fica mais fácil dela comer menos e gastar mais. Então, quando o jejum ajuda no emagrecimento? Quando ele ajuda a pessoa a fazer um déficit calórico. Numa situação normal, ele ajuda porque ele faz com que a pessoa coma menos e menos vezes ao dia. Porque quando eu comecei, puxaram minha orelha por isso, que eu ia emagrecer demais. Mas isso a gente deixa mais pra frente, porque tem outra pergunta também sobre isso. Quais são os principais benefícios do jejum intermitente? Principais benefícios. O nosso sistema gástrico, estômago, intestino, ele tem funções extradigestórias. Então ele tem funções que vão muito além da digestão. E quando a pessoa está comendo a todo momento, essa parte fica um pouco de lado. Ele está ali sempre atuando na parte digestória. E quais são essas funções? Então, a nossa imunidade, né, estima-se que mais de 50% do nosso aparato imune está no intestino. Estima-se que alguns dados falam 80%, 90% de serotonina, dopamina, que são neurotransmissores relacionados ao comportamento. A dopamina dá uma sensação de bem-estar, de poder, a serotonina dá uma estabilidade de humor. Então, essas substâncias sendo produzidas no intestino, se esse intestino estiver um pouco mais vazio, essa produção vai ser um pouco mais dinâmica, vai ser um pouco mais eficiente. Então, benefícios, talvez uma estabilidade de humor um pouco maior. A gente está falando de um quadro de jejum já estabelecido, né? A gente está falando de um jejum de sucesso. A gente está falando de uma pessoa que está fazendo jejum de qualquer maneira, sem orientação, sem bater essas metas. A gente está falando de um quadro bem elaborado, de um quadro bem feito. Então, estabilidade de humor, uma imunidade melhor. Tem um estudo bem interessante no qual o cara que promoveu esse estudo, ele ganhou o prêmio Nobel, que é de autofagia. Existe é como se fosse uma limpeza, né? O nosso corpo ele se limpa naquele período de jejum. Isso é um pouco questionável, né? A gente tá meio que experimental, enfim. Mas então existe também essa desintoxicação. O fato de comer menos, a maioria das pessoas come mais do que deveria, isso gera uma sobrecarga metabólica, então o jejum, na maioria das vezes, faz com que a pessoa coma um pouco menos, isso é um benefício. Se a gente pensar em longevidade, a única coisa que existe provada que traz uma vida mais longa é a restrição calórica. Então comer menos vai fazer você viver mais. Então, poxa, é um belo benefício, né? Viver mais. Né? Acho que chegar bom. Ao 100. Então, melhor imunidade, melhor comportamento, viver um pouco mais. O jejum intermitente, a restrição calórica pode trazer isso.
O jejum pode ser um estilo de vida ou só uma dieta temporária? Pode ser um estilo de vida, com certeza. Com todos esses benefícios, né, que a gente falou agora, se a pessoa se adaptar bem ao jejum, fizer um jejum bem feito, comer bem na janela de alimentação, se hidratar bem, levar uma vida ativa, tiver um bom rendimento nos treinos, um bom rendimento mental por causa do jejum, por que não levar isso para a vida toda? É só benefício, né? Sem dúvida. Se tiver um quadro de jejum bem feito, sem dúvida para a vida toda. Uhul! Ô, gente, vem fazer jejum comigo? Como funciona a alimentação durante o jejum? Porque eu sei que tem, pelo menos na planilha que eu já postei, tem a opção de 12 em 12, tem de 16, de 18 até as 24 horas. Existem várias maneiras de se fazer jejum, né? Então tem o jejum, tem uma maneira mais tradicional, que eu acho que a maioria das pessoas já fez alguma vez na vida, que é aquela de 12 horas. Às vezes a pessoa janta ali 8 da noite, vai tomar um café da manhã, 8 da manhã. Não deixa de ser um jejum de 12 horas. Hoje, esse jejum intermitente mais moderno, que está sendo super divulgado e tal, envolve uma janela maior sem se alimentar. Então tem um protocolo que é de 16 horas e 16, 8, né? Porque a pessoa sai 16 horas sem comer e 8 se alimentando. Existem protocolos que falam, que orientam a pessoa a fazer jejum 2 vezes na semana e nos outros 5 dias levar uma rotina alimentar normal. Existe protocolo de 1 dia de 24 horas na semana. Enfim, existem vários. Existe protocolo de uma refeição só ao dia. O cara tem que ser um guerreiro mesmo, uma refeição só, mas pessoas estão super saudáveis e super bem dispostas fazendo isso. É aquela história. O importante é que na janela de alimentação a pessoa coma bem. A pessoa bata as metas nutricionais, a meta calórica, a meta proteica, a meta de macronutrientes, de micronutrientes, vitaminas, minerais. Então o importante é isso, é bater as metas na janela de alimentação. Essa é a questão. Eu disse que eram muitas perguntas, olha a próxima. A partir de qual idade é indicado o jejum ou não tem idade? Olha, eu acho que depois a pessoa estar completamente amadurecida em relação ao comportamento nutricional, em relação ao comportamento, em relação às refeições, pode ser experimentado o jejum. Então, quando se dá isso? Isso é muito relativo, né? Tem adolescentes que são super maduros, tem adultos que são super imaturos. Então, isso tem que ser muito bem avaliado pelo profissional que está acompanhando a pessoa. Lembrando que sempre precisa de acompanhamento profissional. Mas é interessante assim começar desde cedo? Mas por educação alimentar. Eu acho assim, pensando numa questão social, que é muito importante também, né? A pessoa socializar, talvez o jejum para uma criança, para um adolescente, não seja tão interessante, porque ela pode perder um pouco desse vínculo social, de eventos sociais. Então, existe ali também uma questão muito, muito importante em relação ao desenvolvimento metabólico, né? Ela está passando ali por um furacão hormonal, por uma questão muito grande em relação ao desenvolvimento de hormônios, então, enfim, desenvolvimento estrutural. Então, talvez, para essas pessoas para criança e adolescente, atingir essas metas nutricionais numa janela mais curta, não é interessante. Então, respondendo mais diretamente, talvez no início da vida adulta, a gente pode começar a pensar nisso. Talvez alguns colegas tenham experiência com jejum na infância, na adolescência. Eu confesso que eu não tenho essa experiência e indicaria para adultos. Durante o jejum, tem algum alimento que deve ser evitado? Olha, durante o jejum, a prioridade é bons alimentos nutritivos, que, poxa, se você tem menos tempo para comer, coma bem. Vou perder comendo porcaria. Não tem nenhum alimento assim, que tem que ser evitado, né? A gente tem que entender a rotina nutricional como um todo. Uma vez ou outra a pessoa dá uma vacilada ali, não tem tanto problema. Mas eu recomendaria não consumir alimentos de
de índice glicêmico muito alto, né? Alimentos que vão injetar muito açúcar no sangue muito rapidamente, porque isso poderia trazer uma instabilidade em relação a controle de fome, de saciedade e tal, e poderia atrapalhar o jejum como um todo. Então, alimentos de índice glicêmico muito elevado eu não acho tão interessante. Alimentos processados, né, esses alimentos lixo que a gente tem por aí, eu não acho legal não. Ouviu, formiguinhas? Deixa o doce de lado um pouquinho, que é bom. Doce é um problema sério, né? Eu também passo por isso. Quem não passa, né? Como resiste uma barra de chocolate, um brigadeirão de panela. Isso eu sei fazer, gente. É a única coisa que eu sei fazer. Também sei. Mas para quem gosta disso, né, eu também não acho legal ficar restringindo totalmente. De vez em quando, claro que a gente pode e deve consumir, né? Ficar reprimindo muito isso não é legal não. Mas sempre junto com uma refeição nutritiva. Equilíbrio. Então, tipo assim, você come um almoço ali bem estruturado, uma refeição bem estruturada, e depois comer um docinho ali e tal. Não sempre, também, lógico, né? Eu não vejo problema não. Mas um alimento, por exemplo, brigadeiro que você falou, a pessoa está fazendo jejum, um potão de brigadeiro ali, e se isso for muito constante, eu acho que vai destabilizar e vai atrapalhar a rotina alimentar dela. Água com limão em jejum de manhã é um mito ou tem assim as suas funções positivas? Eu acho que supervalorizam essa água com limão. Eu já fui um ferrenho defensor de água com limão de manhã. Eu pratico isso, eu faço isso. Realmente, para a maioria das pessoas vai ser bom. Já tive alguns problemas com isso, pacientes que não toleraram tão bem, tiveram uma interacidez gástrica e tal. No geral, é um bom hábito. Se a gente pensar no jejum ao pé da letra, o limão quebra o jejum, porque jejum é não consumir nenhum alimento. O limão é um alimento. Só que como o limão ele tem uma carga glicêmica baixa e ele é super nutritivo, ele encaixa bem nesse quadro de jejum intermitente mais moderno que está super em moda hoje e que está sendo muito divulgado. Então, é um bom hábito, mas não tem essa eficácia toda. Falam que água com limão hoje está prevenindo até câncer. Não é bem assim não, mas é bom sim, eu acho que é válido e assim, eu acho que apesar de quebrar, ao pé da letra, quebrar o jejum, pode ser considerada uma refeição fora dessa janela de alimentação, porque tem uma repercussão metabólica ali muito pequena. Aproveitando que falou do limão, durante o jejum, na parte que você está de jejum, é liberado café, chá e água. Água com gás também? Sim. Pode. Café, chás sem açúcar, né? Lógico. E água com gás, a água com limão também costumam liberar. Falam do vinagre também de maçã, né? A aguinha com vinagre de maçã e é ruim a beça, mas eu acho que faz bem também. E uma coisa interessante do jejum é que as pessoas passam a se hidratar muito melhor, né? Muito. Então a pessoa passa a beber mais água. Acho que eu nunca bebi tanta água e chá na minha vida. Se a pessoa estiver antenada ali, estiver envolvida mesmo com o processo, ela passa a se hidratar melhor, ela passa a consumir chás, cafés e às vezes descobre naquilo ali uma eficácia, né? Uma resposta terapêutica. Às vezes ela, poxa, aquele chá de tal coisa me faz super bem. E ela está experimentando aquilo porque ela está no protocolo de jejum, ela não conhecia o benefício daquele chá. Então tem mais um benefício aí do jejum, o consumo de algumas coisas que talvez se a pessoa não estivesse praticando o jejum, ela não faria, inclusive água. Água com certeza, mas pra mim foi engraçado isso porque o café, eu não tomava café de jeito nenhum. Não sei, não era o meu paladar e ele sem açúcar eu adorei. Eu coloco canela, minha mãe faz uma cara estranha pra mim, mas eu taco canela nele. Canela faz maravilhoso, muito bom. E é um ótimo pré-treino, não sei se é certo não, eu acho mas que é o melhor de todos. Né? Eu acho que é o melhor, cafeína. Nossa, como estimulante, muito bem. talvez seja o pré-treino o ergogênico, né, que melhor desempenho, mais bem estabelecido que existe, sem dúvida. Ai, que bom. Então vamos lá, acho que a gente já está acabando. Indica pra gente algum profissional no Instagram que usa o Instagram para dar dicas sobre o jejum. Olha, eu tenho um amigo, um amigaço mesmo, ele é médico do esporte,
ele fez medicina esportiva na USP e é um cara super envolvido com a rede social, muito responsável, e ele pratica jejum também. O Serginho pratica jejum, mas ele é um pouco mais defensor de uma dieta um pouco mais flexível. E se o jejum entrar nessa dieta flexível, e o jejum a dieta flexível pode ser associada ao jejum, o que seria a dieta flexível? Uma dieta na qual a pessoa tem ali algumas oportunidades de comer o que ela bem entender. Então, isso pode ser programado junto com o seu profissional, junto com o seu nutricionista, com o seu nutrólogo. Isso pode ser programado. E é ele que eu indico, sem dúvida, para mim é o cara que mais... Qual é o Instagram dele, você é sabe? o Pistarino Sérgio, é o Dr. Sérgio Pistarino. Eu vou deixar aí depois o Instagram na legenda, deixa aqui no Cara, vídeo pode também. seguir, Já quero seguir, porque eu também não sigo, ele nem é o melhor, conhecia. ele é o melhor que tá tendo aí. E eu tô adorando descobrir essas pessoas, porque eu tô meio que viciada. O Serginho, ele é muito científico, sabe? Então, uma coisa muito importante sobre o jejum hoje, eu acho que é um método, é um modelo de dieta, de vida que é super natural, é milenar, sempre teve, e algumas pessoas estão comercializando muito isso, criando uma coisa muito fantástica em cima do jejum. Não, é um método de dieta que é super saudável para quem está bem adaptado, mas é só mais um método, sabe? Não tem tanto mistério assim. E eu acho que tomar cuidado um pouco com essa comercialização. Existe uma forçação de barra às vezes em relação a benefícios do jejum, mas o Serginho, sigam ele que vocês vão entender o que eu estou falando, que ele é um monstro, ele é super científico, ele é muito bom, está ajudando muita gente a perder peso de verdade, né? Quando a pessoa busca emagrecimento, que é uma guerra, né? A pessoa tem que saber que é uma guerra aquilo ali, que ela tem que priorizar muito aquilo, e ele está ajudando as pessoas nisso. Cara, vou saber. Agora uma pergunta minha, para fechar mesmo, foram muitas perguntas, agora uma pergunta minha que me questionaram quando eu comecei o jejum, é que dá para fazer jejum sem emagrecer? Sem dúvida. Poxa, na verdade, você até ganhou massa muscular, né? Na verdade, aquela avaliação que a gente viu não era só do período que você está em jejum, né? Não. Era uma de outubro. Tem um mês mais ou menos que eu fiz. Então não dá pra saber bem, mas a partir de agora a gente vai saber, porque a Marina agora vai fazer um acompanhamento super bem feito e tal. Já puxou meu orelha. Sem dúvida, se a pessoa comer, bater as tais metas calóricas naquela janela, é lógico que ela não vai perder peso. Se ela tem um gasto calórico X e ela faz, sei lá, 2 refeições no dia, almoço e jantar. Ela almoça meio-dia, ela janta ali 7 horas à noite. Ela vai fazer um jejum de 7 a meio-dia do dia seguinte. Ela vai fazer 12 mais 5, ela vai fazer 17 horas de jejum. E ela bate essas metas no almoço e no jantar, ela come a quantidade que ela gasta nessas 2 refeições, ela não vai emagrecer. Talvez seja um pouco difícil isso. Pessoas que têm uma taxa metabólica muito alta, elas vão precisar comer porções super grandes. E às vezes elas não toleram aquilo. Aí isso tem que ser avaliado, estudado pelo profissional que está acompanhando a pessoa. Mas, por exemplo, eu pratico jejum e eu estou mantendo meu peso e em algumas épocas eu até ganho, por causa do doce, né? mas é isso. O que importa é o balanço calórico. Se é jejum, comer de 3 horas, comer a hora que tem fome, low carb, cetogênica, o que vai fazer com que a pessoa ganhe ou perca estrutura, né, peso, vai ser o balanço calórico. Eu acho que foi o que me ajudou, porque eu não sabia nada, mas eu queria fazer jejum. Então, na minha hora de alimentação, eu tentava fazer o que eu alimentava na minha dieta de 3 em 3 horas. Pois é. Então, tipo assim, eu fiquei na alimentação Você boa, um não sei se foi certo, a quantidade né? certa, mas fiquei nos alimentos saudáveis, ainda assim, né, de certa Você forma. trouxe ali as outras refeições para menos refeições ao dia. Isso. Bom, então é isso, a gente finalizou. Valeu. Pra quem nunca fez o jejum, que quer começar, aliás, pra quem nunca fez nada e quer fazer o desafio do jejum, qual que é a sua dica pra estar fazendo isso, pra começar, né? Eu acho que o mais importante é, primeiro, a pessoa buscar ter uma boa relação com a comida, comer bons alimentos. Então, vamos pegar um padrão, que é café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar.
a maioria das pessoas fazem isso, né? Se a pessoa começar a consumir bons alimentos nessa refeição, teoricamente ela já vai ter um bem-estar, ela já vai estar com a saúde um pouco melhor, e depois disso ela pode começar a experimentar o jejum, começar com um jejum um pouco mais curto, talvez de 12 horas, ir migrando para um de 14, para um 16. Alguns colegas defendem já entrar de uma vez. Talvez depois de uma consulta médica e de um quadro metabólico já bem descrito ali, talvez até dá certo sim. Mas para quem está querendo fazer na orelhada, como a Marina fez, talvez seja primeiro interessante melhorar a alimentação e experimentando esse jejum aos poucos. Bom, então tá. Muito obrigada por ter tirado as minhas dúvidas e dos meus seguinantes. Ele mora no Rio, mas atende em Caratinga também e atende em outros lugares. Então, deixa eu fazer aqui o mexer. Eu moro no Rio de Janeiro, eu trabalho numa clínica chamada Nutrindo Ideais. Entre aí no Instagram, @NutriNdoIdeais. Eu atendo uma vez por mês em Porto Seguro, olha que beleza. E eu venho aqui, eu sou de Caratinga, né? Minha família mora toda aqui. E periodicamente eu venho aqui e acabo atendendo geralmente pessoas mais próximas e tal, mas eu tô querendo ampliar um pouco isso. E eu atendo ali no Med Center. Depois eu vou deixar aí um contato para vocês entrarem em contato ou diretamente comigo também no Instagram. A Marina, vou aparecer aí, né? Vou deixar todos os contatos para vocês aí. E é isso. Então tá, bora fazer uma selfie então? Bora.